Então, depois do Escola de Máscaras veio o feedback. O feedback, para nós, o texto, ele é um divisor de águas. Porque ali nós tocamos no assunto que não era muito, na época não era muito falado, mas a gente via que existia, né? De homossexualidade ainda dentro da escola. E e repercutiu, a gente foi desclassificado no Festival do Getúlio, assim, mas para nós foi importante porque ali é o marco do teatro estudantil, certo? E para a passagem do teatro semi ou profissional. Então ali esse texto para nós, né, essa peça, ela marca isso. Tanto é que a gente daí fez uma temporada no SESI, né? Então já fora do Getúlio. Né? Isso daí só, assim, apresentar fora do Getúlio a gente só tinha feito com o Sob o Signo de Atalante na Uniso, né? Que a gente foi convidado para apresentar na Semana de Literatura, uma peça de teatro lá, né? Então só essa vez que a gente fora do teatro do Getúlio, e que foi uma pena também, porque o feedback ele marca quando desabou o teatro, e a gente tem uma história assim muito muito visceral nesse momento. Nós estávamos presentes no momento que desabou, né? Nós estávamos ensaiando, na verdade, no pátio da escola, né? Porque tinha outro grupo, o grupo do Mário Mascarenhas, que estava fazendo ensaio do Motivo da Severina dentro do Salão Nobre. E aí, num dado momento da noite lá, tinha chovido muito durante todo o dia e tal, né? A gente estava no pátio coberto ali. O Mário falou, tá indo embora mais cedo. A gente vai embora mais cedo, a gente vai parar 15 minutos antes e tal, assim, vocês não querem entrar? Claro, tudo bem. Aí a gente entrou. E no que a gente entrou, começou o ensaio, tudo assim, e a Elisete não parava de andar pra lá e pra cá, super nervosa, assim. Eu falei, Elisete, pare, que tá aqui dentro já, vamos ensaiar e tal. Ela, não, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa estranha, não sei o que lá, tá. Daqui a pouco a gente ouve um barulho muito grande, uma explosão, assim, né, como se tivesse caído alguma coisa e tal. E o lugar onde estava, no pátio, que desabou. Desabou tudo. Exatamente onde nós estávamos, né, com o grupo todo, né. Então aí foi um desespero muito grande, nossa, lá a gente estava na escola num final de semana, né, ensaiando, né, então não tinha professores, não tinha ninguém na escola, né, a gente teve que contactar realmente a direção. Né, as pessoas tal, para por um acaso nós estávamos com os telefones da direção, eu telefonando para a Sônia Reze, para o Evaldo, que era o vice-diretor. Eles pediram por favor para a gente sair de lá porque não podia ter aluno no lugar, né? Gente do shopping Sorocaba começou a subir porque ouviram a explosão de lá, né? No momento da explosão a gente só conseguiu pular do palco. E a preocupação nossa, todo mundo viu que estava bem, né? Era o piano, tirar o Stanway dali, né? Muita poeira, assim, a gente não entendendo nada. Daí que assim, o bombeiro chegando, a gente telefonou para os bombeiros, tudo, os diretores chegando assim, e a gente vendo do bar depois ali na frente, a gente ficou escondido. Uma coisa que você pode fazer é tomar uma cerveja para acalmar. Vocês ligaram para mim também. Eu não sei, a gente foi ligando. Eu peguei a minha agenda e pus no bolso, eu não saía com ela, mas aquele dia eu tinha que pegar com ela. Né? Mas foi uma experiência bem assim, e essas coisas acontecem mesmo, né? A gente recebe avisos, a gente tem essa questão da sincronicidade que vocês estavam falando agora há pouco, mas ela acontece mesmo, né? Então a gente estava conectado de alguma forma com outro grupo, com as outras pessoas, e foi uma questão mesmo de... E foi muito icônico, porque ali, assim, desabando o teatro, foi quase que um cordão umbilical rompido, né? Eu senti isso, porque demorou para reconstruírem, para reformarem, né? E daí, mas a gente continuou fazendo teatro de um outro jeito, em outros lugares. Isso. Né? Então rompeu, ali fechou um ciclo. Ali fechou um ciclo e a gente percebeu que realmente tinha acabado aquele momento, né? Sim.
porque aquele momento dos festivais e daquela atividade mais forte dentro do Getúlio tinha... Porque aquele momento foi pro SESI, né? Mas aí a gente já estava com... eram assuntos diferentes, já não estava em sincronia com o ambiente estudantil, né? Tanto é que o feedback foi desclassificado, mas tudo bem. Né? Era importante falar sobre aquilo naquele momento. Certo. Então foi desclassificado naquela ocasião. E foi importante. Que não tinha nada demais. Simplesmente abordava, mas de uma forma muito leve. E quase beijo. Quase beijo. Quase beijo. Né? Não era um beijo ainda. Né? Então era muito leve. E falava muito... de suicídio, né? Era uma peça beijo pesada. entre duas meninas. Isso, né? Então... E a continuidade depois, como que foi? Aí então, essa foi a última peça no Festival de Teatro. Mas a gente conseguiu ser uma das 12 peças que iam fazer temporada naquele ano da inauguração do SESI de Sorocaba, do Teatro do SESI. Então a gente, depois em janeiro foi a peça Senhora, que veio de São Paulo, né? Senhora, do José de Alencar. Adaptaram, né, para texto teatral, e daí cada grupo de Sorocaba, e a gente conseguiu ser um dos grupos inscritos, né, e classificados selecionados, na verdade. Daí cada grupo apresentaria um mês, uma temporada de um mês. 4 finais de semana, né? Daí o que aconteceu? Foi um dos textos, a gente teve que ir para censura, foi censurado. O Marcelo teve que ir onde? No DOI-CODE? Não foi na Polícia Federal. Na Polícia Federal, com aquele texto. Então a gente tem Sob o Signo, carimbado, né? Se não me engano, Escola de Máscaras também está carimbado, né, pela Polícia Federal. Sim. E esse daí, censurado. Ele foi visto, certo? O cara leu, teve que ir lá com a pastinha, entregar, certo? Porque ia apresentar. Tanto é que o nosso foi assim, era para ser apresentado num mês, teve que atrasar a apresentação, foi colocada outra peça, porque estava ainda sofrendo censura. Então, os 3 textos que participaram do festival. Os três últimos textos foram censurados. E aí vocês colocaram os 3 textos... eles passaram por censura federal em cada momento. Apresentar no SESI. Os 2 para apresentar. Não teve nenhuma restrição. Não, mas tinha que passar. Mas tinha que passar. No Getúlio teve. Né? É lógico, certas coisas a gente não falava, mas a gente passava. Então, mesmo para apresentar no Teatro do Getúlio, além daquela, vamos dizer assim, observação que tinha do Centro Cívico... Isso, a coordenação, a Dona Rosa. Vocês tiveram peças por causa do assunto. Pela censura federal por causa também. Dos assuntos abordados. E porque o próprio SESI não podia acolher o espetáculo que não tivesse. No feedback e no Getúlio. E no Getúlio também vocês tiveram... Mas é interessante que eles conhecia que o festival... Não tinha exigência, eu acho, na época do festival. Mas não foi exigência do festival. Mas a gente já era cadastrado no... Ai, meu Deus do céu. SBAT? Na SBAT, por causa disso. Então vocês... Mesmo em estudantil, a gente já estava cadastrado. Vocês já tinham aquele cadastro. Sim. E aí, então, tinha toda a peça todo ano teriam que passar por censura. Todo ano tinha um censo da SBAT. Então, eles iam na casa... o endereço é lógico, não era nem firma. Né? Não tinha nem CNPJ, nada, era uma coisa muito era muito embrionário ainda, né? Daí eles iam o endereço era na casa dos meus pais, eles faziam uma entrevista, que texto que estava, daí conforme, é lógico, você falava o tema do texto, já vinha a carta que tinha que apresentar lá na Polícia Federal, o texto, tudo. Sim. Então é isso. Certo. Todos os textos que vocês apresentaram no festival foram de autoria de vocês mesmos? No festival, sim. Que ótimo, certo. Agora, vocês parecem que ficaram dentro do festival, vocês fizeram mais do que durante o período que vocês estavam como alunos, não é isso? Eu fiquei. Depois eu já estava na faculdade, né? E eu participei do... eu não pude participar em cena, mas eu ficava no backstage, né? Então, sob o signo da Atalante, eu não fiz parte, né? Eu já não era aluna, já era ex-aluna. No Escola de Máscaras e no feedback. Os 3, né? Esses 3 eu já estava fora. No feedback eu também. No feedback o Marcelo já estava fora. Daí só ficava...
autorização para poder participar. Ex-aluno, tanto é que a gente tem um certificado, né, de ex-aluno participante. Entendi. Legal. Então vocês, mesmo como ex-alunos, continuaram participando com o texto e também... Mas você vê que a gente já estava fora daquele contexto escolar, né? Que refletiu na desclassificação, né? E o que acontecia? Não tinha outro local ainda para a gente apresentar. Quando inaugurou o SESI, houve a chance, e também a gente teve uma chance para apresentar fora o Moto Contínuo, que foi numa leitura dramática no Teatro Municipal. No Teatro Municipal, a gente conseguiu fazer isso na inauguração do Teatro Municipal. Primeira mostra a gente participou de teatro de Sorocaba e tal, não foi leitura, no nosso caso a gente apresentou um espetáculo. A gente fez questão de apresentar lá no Teatro Municipal. Daí tinha uma bancada. Com o mesmo grupo que tinha apresentado no Sim, a gente conseguiu reunir todo mundo e apresentar lá. Então vocês apresentaram, então vocês tiveram, na verdade, a oportunidade de se apresentar no SESI, foram convidados e participaram em ações dentro do SESI, não como inauguração do SESI, né? Foi inaugurado e eles assim permitiram que cada porque ainda não tinha, né, a prática do SESI no Sorocaba, estava inaugurando. Então eles reuniram todos os diretores, certo? E assim teve inscrição, tudo, e eles selecionaram. Na época era o Necide Xavier, que era o coordenador, antes até da Edmeia Pereira. E ele que promovia isso daí. Ele chamou, falou: vamos fazer um festival aqui, uma mostra de teatro Sorocaba, e eu tô cada mês no espetáculo. Então vocês já entraram como teatro amador, né, além do estudantil. Sim. E na inauguração do Teatro Municipal de Sorocaba, então vocês também participaram. Sim. Foram convidados, no caso. Acho que foi Bela Tchau, o primeiro espetáculo, foi o primeiro espetáculo que foi trazido no Teatro Municipal. Sim. E também logo em seguida já teve essa mostra teatral de Sorocaba. Né, agora, Bela Tchau, então vocês já estavam trabalhando fora, né? Já era teatro amador, não era do estúdio. Não, ainda o Bela Tchau foi um espetáculo que veio de fora. Veio de fora para inaugurar. Veio para inaugurar. E depois, em seguida, que vocês apresentaram. Daí eles reuniram todos assim, os diretores, né? E eram barato porque o Marcelo sempre ia. E tinha os sagrados lá, né? Muito novo, estudante ainda. E o Mantovani, né? Roberto Mantovani, ele falava: não, tem que dar continuidade. E ele puxava a gente. Tinha reunião na casa do Roberto Gil, né? Daí ele levava, ele passava, sabe, na casa da minha mãe, já estava nós dois esperando, ele levava a gente, certo? Quem que levava? O Roberto Gil. Não, o Mantovani. Na casa do Roberto Gil. Daí o Roberto Gil ficava meio assim, né? Porque dois moleque, né? O povo já, anos e anos de teatro amador, semiprofissional, e a gente saindo do estudantil. E o Mantovani incentivando, ele falou: não, é importante. E daí a gente ficou. Legal. E aí, então, como que vocês foram continuando daí? Como foi essa sequência de vocês dentro dessas atividades? Estavam já na faculdade? Sim. E aí, quais foram as peças seguintes? Como que vocês foram construindo essa trajetória para chegar aqui? Projeto Ícaro, né? O Projeto Ícaro com o Por Não Ter foi, né? É o primeiro Por Não Ter. Por Não Ter o que fazer. O Por Não Ter o que fazer. Como é que foi a ideia do Por Não Ter? Assim, lendo o seu TCC, daí a gente viu que teve um grupo... minha dissertação. Sim, a sua dissertação, né? A dissertação, a gente viu que teve um grupo, assim, bem... que apresentou no jeito... Até a gente não assistiu essa peça, e que falava de manicômio, falava de loucos, mas ficava meio que no meio do caminho, assim, né? Ala 9, se não me engano. Daí a gente pegou e falou: tem alguma coisa errada na construção. Assim, a gente... chamou atenção, né? Daí a gente pegou e vamos mudar o contexto, porque eles mostravam que era loucos desde o começo. Eu falei: vamos deixar ser louco só no fim. E então eram 4 figuras que se conheciam, né? E que eram assim as 4 figuras assim básicas para uma revolução. Era o gênio, né? Uhum. O cientista, era uma espiã, né? Era o capitão, né, que tem que ter o revolucionário capitão, e um cabo que, coitado, ele virava sempre a ferramenta a ser usada
né? É o saco de pancadas. Então esses 4, eles tentavam fazer a revolução e não dava certo. Tentavam fazer a revolução e tudo muito colorido, linguagem de história e quadrinho, né? Uma coisa bem... E daí no final, o último cenário, aquela coisa colorida ia se transformando tudo em branco. Chegava a enfermeira-chefe e aplicava um calmante, né? Então eram loucos na hora do intervalo, né? Brincando de fazer revolução, né? A revolução era uma grande... Mas aí tinha todas as citações dos revolucionários franceses, e tinha todo um contexto as músicas revolucionárias e tudo mais, né? Então tinha toda aquela hora, mas não uma coisa estranha, ficava no meio do caminho, não dava certo, e daí explicava na última cena. Na última cena que tudo mudava, o cenário todo mudava, então o cenário ele ia se transformando, ia ficando todo branco, né? E aí aquilo que era tudo colorido ficava branco, o hospital, foco aberto ia diminuindo até morrer, né? E ele dormia, né? Acalmava o capitão, né? E é quando que é o nome do espetáculo é Por não ter que fazer foi a revolução, né? E o nome surgiu no bar, assim, como nós daríamos? A gente contou para várias pessoas, a gente não conseguiu o nome. Daí parece que esse povo, por não ter o que fazer, vai fazer a revolução. Então, por não ter, a gente escreveu no guardanapo, rasgado. Por isso que é um papel rasgado, por não ter o que fazer, foi a revolução, né? O bilhete, né? Então... E esse vocês apresentavam onde? Nossa, esse daí a gente participou no projeto Ícaro, né? Que era um projeto onde reuniam todos os diretores de Sorocaba para pelo menos fomentar teatro com gente que nunca tinha feito teatro. Então, assim, é lógico, cada um levava os seus conhecidos também, né? Então, foi nessa que a gente começou a conhecer outras pessoas, né? E já era teatro amador mesmo, né? Amador de fazer teatro. A gente apresentou muito, né? A gente fez teatro municipal no SESI, viajou com o espetáculo, então a gente... Ele mambembou com ele. E as pessoas que participaram desse daí eram esses alunos do Getúlio também? Tinha o Anderson Roque do Amaral, a minha irmã, né? O William fez, né? O William fez, né? A primeira formação. Você ficava na direção, tudo. Ainda tinha, né? O Alex Ruivo participou, a Mônica participou, porque foram muitas vezes, teve vários elencos. A Mônica Conte? Não, a Mônica Marra. Sua irmã. Né? Então teve muitas, a Cida Muniz participou, né? Então teve várias formações. Isso. Foi bem rico. E aí depois veio a Pândega, né? A Pândega. A Pândega, esse foi... a gente... que foi a primeira experiência assim, que a gente teve realmente com teatro musical. Sim. Falou assim, realmente, esse aqui é teatro musical mesmo, né? Então, a gente pegou várias músicas famosas de musicais, tudo, e fez versões para contar essa viagem num aventureiro que passa por uma terra desconhecida, na Idade Média. Tem nada a ver com o Brasil. Que está indo para uma festa, para uma pândega, né? Então ele está caminhando, e ele vai conhecendo essa terra estranha, cheia de gente que sofre, que tem... pessoas fugindo. Pessoas fugindo, ele indo para a festa e as pessoas todas saindo de lá, né? E é uma comédia, uma comédia antropofágica que a gente fala, né? Comédia antropofágica musical. E daí ele chega no lugar, na verdade esse lugar está dominado por militares atuais, né? Com roupas atuais, o contexto é todo medieval, né? E quando ele chega lá, muda totalmente o cenário, são militares que tomaram o poder, e ele fala, mano, vocês não podiam estar aqui, não sei o que lá, não, a gente está sempre presente. Só vocês não perceberam, não sei o que lá, tá aí. E quando a gente quiser, a gente toma isso daqui e domina. E a gente foi pro festival em São José dos Campos na época, e o júri ficou muito incomodado com isso. Com as piadas. Falou, isso aí não é verdade, isso aí não vai acontecer de novo, isso não pode acontecer. Falei assim, então... Ninguém pode afirmar isso, né? A gente pode estar trabalhando uma possibilidade, quer dizer, pode acontecer, por que não pode? Não, isso não vai acontecer nunca mais, não sei o que. Então, e a gente percebe, assim, na América Latina acontece a todo momento. Tivendo no mundo, o mundo em transformação a todo momento. Então, isso é uma possibilidade da história se repetir. E a gente vem vendo está vendo que ela se repete mesmo, né? Então ela está se repetindo. Aquela frase, né, que quando o país não conhece a sua história, ele repete ela. Infelizmente, é isso, né? Se está acontecendo de novo. Então ele falava disso na década de 90, né? Nos anos 90. Falando, né? 94.
Exatamente. Que a gente tratava desse tema dessa repetição histórica. É 92, 94. Também foi um espetáculo que a gente apresentou muito. A gente foi em muitos festivais amadores. Nossa, a gente levou muito assim. O júri ficava muito bravo com a gente. E a gente empeitava o júri, né? Porque a gente estava naquele momento de falar tudo aquilo. Era na época, a gente começou a apresentar na época do Collor. Porque a gente, assim, e o cara era tudo bonitão, todo mundo via e dava na cara. Mas não, é o Brasil. Não, isso daí não, a gente não afirma que é o Brasil. É a idade dela. O espetáculo era muito cara de pau, né? Então a gente chegava assim e mexia com o público. E o público adorava. O público adorava, né? Porque abria a iluminação, chamava a pessoa do público, ia lá pro palco, recebia prêmio no meio do espetáculo. Quer dizer, era uma brincadeira, uma grande brincadeira.